Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, e aqui com vocês novamente, continuando a nossa viagem no passado. E nós vimos no último vídeo sobre Enoque, né? Enoque, que foi aquele descendente, né, da linha de Sete, que era filho de Adapa, e que, segundo eles, ficou no lugar de Abel. Então, Enoque, ele fazia viagens. Não tem um livro apócrifo, como eu já falei, de Enoque, e ele revela que falava com o Deus. E diz também, né, que ele, quando falava, não só falava, mas ele tinha uma visão dos céus, ele tinha uma visão espacial de tudo que ele relatava, porque ele diz que com ele estavam os mensageiros ou vigilantes, que ajudavam ele nessa viagem, nessas excursões. E ele diz em seu livro que deles aprendeu muita coisa. Entendeu, né, que tudo, eles mostraram para Enoque o que aconteceria lá num tempo distante. E o que é mais, que eu acho confirmatório, né, que realmente Enoque teve um papel importante, é que ele é citado também no livro ou na epístola de Judas. Judas, no Novo Testamento, ele era um irmão consanguíneo de Jesus. Então ele diz assim, Judas: "E destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adapa, dizendo: Eis que ha vindo o Senhor com milhares de seus santos." Então ele afirma que esse Senhor, ele virá novamente para algum objetivo, ou algum objetivo muito sério, ou trará novamente. Então é isso que nós vamos desenvolver ao longo dos nossos encontros, porque, assim, o mundo às vezes parece sem governo, parece que está tudo perdido, mas nós temos que ter um outro olhar agora, porque existe sim uma seriedade naqueles que são responsáveis pelo nosso desenvolvimento, não só tecnológico, mas principalmente moral e espiritual. Tudo isso, né, ele falava que ele registrava, porque o Tu, que era neto de Enlil e também senhor de Sipar, ele deu o direito, o Tu, né, para que ele registrasse tudo, para que a posteridade tivesse conhecimento daquilo que ele via e aprendia. Realmente, né? Tanto que mais tarde Judas vai citá-lo em sua epístola. O livro de Judas é um livro também muito curtinho, ele só tem um capítulo, muito fácil de ser lido e olhado com mais atenção o que ele quis dizer. Enoque, ele teve um filho com a sua meio-irmã, que se chamava Edni. Esse nome, né, a gente percebe que é usual até nos dias atuais, né? Edneia, Edinês, Edine. Então, esse nome ainda, ele é comum nos nossos dias. E quando eles se casaram, dessa união nasceu um filho chamado Matusalém. E todo mundo sabe que esse personagem é um personagem bíblico e ele teve uma vida muito dilatada. Tanto que ele era, todo mundo fala, lá vem um Matusalém, quando quer se referir a alguém com muita idade. E depois que Matusalém nasceu, Enoque fez a sua segunda viagem no sideral. Ele viajou
ele foi para conhecer outras paragens. E desta vez, quem foi nomeado a ser o seu tutor foi Marduk. Então Marduk leva ele para vários lugares, levou para conhecer a lua e conheceu também, se não me falha a memória, Marte. E aí quando ele volta, é que ele vai realmente ter o nascimento do seu filho. E aí, o Antigo Testamento nos relata que ele viveu 365 anos. E todo esse tempo ele serviu ao Senhor, ou ao Deus que ele era fiel. E depois, então, ele fez uma última viagem e antes de viajar, ele ensinou tudo aos seus filhos, tudo o que ele tinha visto, tudo o que ele tinha compreendido dentro desse universo onde ele transitava. Bom, Matusalém, o seu filho, ele foi testemunha, assim, de um momento muito difícil no planeta Terra, porque havia o final de um ciclo onde a Terra estava com o solo, não estava muito produtivo e a população aumentava cada vez mais. E aí havia, então, a necessidade de suprir essa população terrestre com grãos, com alimentos. E aí o período era muito complicado. E assim, né, Matusalém, eles tiveram um filho, quando Matusalém casou, né, e tiveram um filho. E esse filho se chamava Lameque. Todos esses personagens são citados no Antigo Testamento, na Gênese mosaica. E esse Lameque, então, ele foi designado pelos Anunnakis a ser o gestor na dificuldade da distribuição de alimentos para toda a população. Lembrando que também eles, os deuses, eles precisavam se alimentar. Eles não viviam de luz, eles precisavam de alimentos sólidos. Então, eles também estavam preocupados com a sua sobrevivência. E aí, então, nós vamos ver mais na frente que Lameque, ele não vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, bem vista pela população, porque afinal de contas era ele que fazia o repasse das quantidades, porque foram feitas assim porções, cada pessoa tinha direito a uma porção de alimento, ou seja, uma cota racionada, né, de alimentação por dia. Você que chegou até aqui comigo, não saia daí. Nós vamos continuar vendo coisas muito interessantes, importantes e impactantes, que vai fazer muito reflexo nos nossos dias atuais. Então me aguarde, fique comigo até o final do vídeo. E também deixe o like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo, porque conhecimento sempre é uma bênção. E nós estamos aqui para sermos abençoados, não é mesmo? Voltando aqui para o nosso amigo Lameque, e que é descendente de Adapa, e é nesse momento que Adapa ele vai adoecer, ele vai ficar velho, e não é bem uma doença, era assim, uma falta de atividade ou de vigor que a força vital ia se extinguindo. Então Adapa, ele percebeu isso, que estava já chegando nesse momento, então ele chama o seu filho, né, Caim, porque ele estava indo embora. Então ele queria falar com os dois filhos, Caim e o seu filho Sete. E aí, Enki foi acionado para ver se isso seria possível, porque afinal de contas, Adapa era filho biológico de Enki.
e Enki então autoriza e mandou que Ninurta fosse buscá-lo na Terra do Erro. Então Ninurta pega a sua, vamos dizer assim, o seu veículo espacial, vem até onde está Caim e o leva diante de Caim, de Adapa. Então os dois filhos, Caim e Sete, estavam ali nos últimos momentos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Caim ficou à sua direita e Sete ficou à sua esquerda. E para Sete, que foi o primeiro abençoado, estando ao seu lado esquerdo, a sua bênção foi para as suas gerações, né? Que dessas gerações futuras sairiam troncos importantes, raças que sobreviveriam à grande calamidade. Então, Enoque já tinha passado para ele que aconteceria no futuro uma grande calamidade, porque assim eles estavam já observando. Para Caim, ele disse: pelo teu erro e o teu direito de nascimento, ou seja, a tua primogenitura, está privado, ou seja, está suspenso. Você não tem o direito à primogenitura. Mas de você virão 7 gerações em um reino à parte, em terras distantes. Estes seus descendentes habitarão, ou seja, do outro lado do continente, do outro lado do globo, né, terrestre, que seria o continente americano. Adapa, depois da bênção para os seus 2 filhos mais velhos, chamou a sua esposa, Titi, e todos os outros filhos e filhas, e pediu para ser sepultado onde ele tinha nascido, na beira do rio. E tanto Sete e Caim fizeram o desejo dos seus pais, do seu pai. Então levaram e enterraram no rio. Mas antes disso, a despedida de Titi foi muito dolorosa, porque ela deu um grito muito grande, como uma fera ferida, e caiu ali, né, ao lado do marido, e pranteou esse marido de uma forma assim, profunda, dolorosa. Bom, aí Caim e Sete, então, fizeram a vontade do pai, sepultaram no rio, nos 2 rios, né, e Adapa teve, né, uma vida muito longa, bem longa mesmo. Ele ainda conseguiu, no seu DNA, viver por muito, muito, muito tempo, né? E a partir, então, dele, foi decidido entre os líderes aqui da Terra que as outras gerações não teriam essa longevidade. Caim, então, foi levado por Ninurta novamente para o seu exílio, e onde ele havia construído uma cidade. Mas como havia sido previsto pelo seu pai, que quando ele estava ali, quando ele chegou para o pai, e o pai começou a fazer as profecias, Adapa começou a falar, ele falou que quando ele voltasse para a terra do erro, ou do errar, ele seria morto com uma pedrada, porque seria assim o efeito, né, da causa que ele tinha também feito a morte do seu irmão Abel. E quando ele voltou, ele estava fazendo uma construção nessa cidade e uma pedra rolou, caiu e ele morreu. E aí, voltando para Lameque, que era filho de Matusalém, ele servia os Anunnaki como capataz, como eu falei, na distribuição das rações diárias de alimento. E assim, então, ele estava ali servindo. Enquanto isso, no movimento dos Anunnaki, havia um desconforto muito grande, porque eles eram homens que queriam mulheres. E aí, então, no Gênese mosaico, né, na Gênese mosaica, tá lá escrito no capítulo 6, que aconteceu que a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra. Por isso que eu tô falando sobre o problema
da manutenção de alimentação da população. Então, lá está escrito ainda, lá no Gênesis 6, e viram os filhos dos deuses, ou do Deus, que na nossa tradução é do Deus, ou de Deus, né? Mas eram, na verdade, Anunnakis, que as filhas dos homens eram formosas, então esses homens tomaram para si todas aquelas que eles escolhiam, ou escolheram. Então disse o Senhor, não contenderei, ou seja, não brigarei para sempre com o homem da terra, porque ele, aqui olha, bem importante, todas as traduções, porque diz assim, porque ele também é carne, ou seja, tinha os mesmos anseios, as mesmas necessidades do que eles, os deuses. Porém, os seus dias não serão mais tão longos, e a eles, então, serão destinados apenas 120 anos. E nós veremos que daí para frente o tempo diminuiu um pouco, né? E aí continua ainda, no Gênesis 4, e havia naqueles dias gigantes na terra. Também, depois, quando os filhos dos deuses casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram gigantes. Que, na verdade, os heróis dos tempos antigos, os homens famosos. Então, esse é o relato que está na Gênese. Então, dando conta de que realmente existiam esses seres que viviam aqui entre nós e que vieram, segundo, né, a ideologia antiga, que eram anjos que caíram do céu, mas na verdade eram seres humanos de uma outra, de uma outra, vamos dizer assim, morada da casa do Pai, que chegaram aqui. E aqui então eles trouxeram a contribuição, embora, lógico, que essa contribuição teve um custo do aprendizado, onde o homem da terra teve que se colocar como um aprendiz de várias coisas, de plantar, de colher, de pescar. E aí foi criando o quê? Foi criando conhecimento que hoje nós temos e vivenciamos no nosso dia a dia. Só que hoje nós temos um pouquinho da tecnologia que eles tinham lá no passado. E eles percebiam uma coisa que estava incomodando por demais, que era além da tribulação, né, da manutenção do ser humano, tanto os locais como os visitantes, ou que agora já não eram tão visitantes, nós veremos mais para frente. Então havia assim uma tribulação e um anúncio de algo que estaria para acontecer. E uma coisa que foi relatado por Marduk para eles é que Marte, Lamu, estava apresentando uma mudança também em toda a sua atmosfera. Ele estava ficando cada vez mais um clima de deserto e estava ficando também com uma aridez muito grande. Então isso estava quase inviabilizando essa estação que tinha lá em Lahamu, ou Marte. Bom, as tribulações da Terra cresciam então, e os 3 irmãos, Enlil, Enki e Nimá, se reuniram para discutir o que estava alterando o ritmo das forças da rede do sistema solar. E aí eles tinham observado que realmente o Sol tinha se alterado também. E segundo eles, os sons emitidos pelo Sol estava diferente. E isso trouxe para eles uma preocupação muito grande. Então, Ninurta, antes de Ninurta, Nergal, que era filho de Enki, que se casou com a neta de Enlil, que se chamava Irishkigal, nome difícil, né? Ele tomou essa esposa para ele meio que à força,
e ela concedeu a ser sua esposa por conta de não ser morta. Então, ela se tornou esposa dele e eles cuidavam, foram designados para observar na Terra Branca quais eram os movimentos que estavam acontecendo lá. Então, eles colocaram vários instrumentos nessa Terra Branca, que é o Polo Sul, né? É a Antártica, e ali registraram também anomalias. Então, esses dois, esse casal, eles estavam ali com essa função. Enquanto que Ninurta, ele foi nomeado para estabelecer um porto espacial também no continente americano para uma possível evacuação, alguma coisa que acontecesse. Então, Ninurta, ele vai vir para além dos mares, que seria o nosso continente aqui americano, e ali, então, ele também teria que contemplar as misteriosas oscilações que estavam acontecendo. E hoje também nós podemos contemplar as construções antigas que ocorreram, principalmente ali no Peru, né, onde tem as misteriosas linhas de Nazca, que provavelmente tenha sido, sim, tenha servido como um espaço-porto para eles chegarem e saírem daqui, do nosso continente. Então, essa linha de Nazca, muitos estudiosos afirmam, entre outras hipóteses, que tenha sido um dia, né, servido para seres de outro mundo, seres humanos de outro mundo, como um porto espacial. E Marduk ficou com a responsabilidade de ver e manter apaziguado os Igigi lá em Marte, que é Ramu. Só que esses Igigi, que eram os heróis, que também eram os trabalhadores mineradores, eles estavam extremamente aflitos, porque alguma coisa realmente eles sentiam que estava acontecendo a partir de Marte. Então, Marduk teve, vamos dizer assim, uma difícil tarefa de mantê-los tranquilos. Mas muitas coisas antes de vir a grande tribulação irão acontecer. E isso nós veremos no nosso próximo episódio. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui comigo e até a próxima.